Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso extensivo da Medicoff. O meu nome é Carolina Perrone, eu sou hematologista e eu tenho a missão de tornar para vocês a hematologia ela mais acessível, mais palatável, porque eu sei que muitos de vocês têm um preconceito com a hemato que foi desenvolvido aí ao longo da vida, da parte acadêmica, achando que a hemato é muito difícil, muito complexa, mas não é nada disso. Ela é um pouco específica, mas eu tenho certeza que vocês assistindo todas as nossas aulas, fazendo as questões, eu tenho certeza que vocês vão estar muito preparados e prontos para poder acertar todas as questões da prova de hematologia, tá bom? Então hoje a gente vai começar com uma parte mais geral, algo que é realmente importante para vocês na prática clínica. Tanto para a prova, mas principalmente para a vida de vocês como médicos. A gente vai abordar um pouquinho então sobre a avaliação global do hemograma, como interpretar esse exame, que é o exame mais pedido do mundo, em todas as especialidades. Você pode ser qualquer coisa, você pode ter escolhido qualquer área, mas você vai precisar saber interpretar o hemograma. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o hemograma. A gente vai falar então sobre também as principais separações do hemograma, o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. Vamos começar então com um casinho clínico. Uma paciente feminina de 42 anos, sem comorbidades prévias. Ela não faz uso de medicações de uso contínuo. Ela procurou atendimento médico na UBS com uma queixa de fadiga. No exame físico, ela está pálida e os demais segmentos não têm alterações. E os exames complementares mostram para a gente uma hemoglobina de 10, com VCM de 75, um HCM de 22, um RDW de 19, com reticulócitos de 60 mil, leucócitos totais de 4.700 e plaquetas de 380 mil. Letra A. Como descrever a anemia dessa paciente? E letra B. Qual questão relevante faltou a gente abordar na anamnese? Então, gente, vamos começar um pouquinho falando sobre a história do hemograma, desse exame que é incrível, lindo, tão importante para todos os médicos. Bom, então em 1850 teve a descrição do primeiro hemocitômetro que foi desenvolvido pelo Walker e pelo Crane. Eles tentaram já dessa forma contar quantas células a gente teria em 1 ml de sangue. Mas foi então em 1878, então quase 30 anos depois do desenvolvimento dos primeiros hemocitômetros, que o Gorers conseguiu fazer a determinação de quanto de hemoglobina que tinha dentro de uma hemácia. Então, esse exame ele é capaz de avaliar para a gente tanto a série vermelha, quanto a série branca, quanto a plaquetária dos pacientes. Ele é um exame considerado extremamente simples e barato. Hoje em dia a gente tem diversas máquinas que fazem a contagem automatizada do hemograma em segundos e com uma precisão muito boa e de uma forma muito barata, tá? Ele tem, então, apesar dele ser considerado muito simples e muito barato, ele é um exame que traz muitas informações, por isso que é tão importante a gente saber interpretar esse exame de uma forma adequada. E a gente até brinca que o hemograma ele é tão fundamental que ele faz parte do exame físico do hematologista. Quando um paciente chega pra gente, mas não tem um hemograma, a gente fica até um pouco perdido. Por onde eu começo? Então, realmente é um exame muito fundamental. Bom, então o eritrograma que avalia a série vermelha dos pacientes. Eu coloquei aqui alguns valores de referência que são considerados normais na maioria dos laboratórios, mas tenham atenção de que esses valores eles podem mudar um pouquinho entre cada referência, cada laboratório pode usar a sua própria referência. Então é sempre importante a gente comparar com o que o laboratório traz como normal. Mas a gente vai agora abordar cada um desses itens do eritrograma. Começando então com os eritrócitos, que ele vai avaliar quanto de hemácias tem por ml de sangue desse paciente. A hemoglobina, que ela é praticamente o principal que a gente olha, né, do nosso hemograma, que ele vai avaliar a quantidade que tem de hemoglobina dentro de cada hemácia. A gente também tem o hematócrito, que é fundamental, também ele é uma parte sensível do nosso hemograma. Então, por exemplo, quando um paciente está sangrando, quando ele tem um trauma, o hematócrito ele é muito mais sensível que a hemoglobina, ele cai muito antes da hemoglobina. Então, também é muito fundamental, dependendo do contexto do paciente. Ele vai avaliar o volume da massa eritroide por ml. O VCM, que é de fato o tamanho do glóbulo vermelho, o tamanho da hemácia, seguido então do HCM, que ele vê
como se fosse o peso da hemácia, quanto que a gente tem de hemoglobina dentro de cada hemácia. O CHCM, que ele é muito semelhante ao HCM, mas ele é até um pouco mais preciso que o HCM quando a gente está falando especialmente de cromia, da cor do glóbulo vermelho. O CHCM, então, ele vê a concentração hemoglobínica corpuscular média das hemácias. E o RDW, que ele vai avaliar a variação do tamanho das hemácias, se elas são uniformes ou se elas estão variando muito entre elas, tá? Aqui, então, o que é legal da gente entender? Como qualquer célula do nosso corpo, as células do sangue, elas passam por um processo de maturação até chegar na sua forma madura. Na hemácia, ela nasce como proeritroblasto lá na medula óssea, que é essa célula grande, arroxeada. Vejam o quanto que o núcleo dela ocupa dentro do citoplasma, passando então para a forma de eritroblasto basofílico. Aí ela diminui um pouco, fica mais clara, o núcleo amadurece, ele reduz de tamanho, tornando-se um eritroblasto policromático, até virar um eritroblasto ortocromático. Vejam aqui como o núcleo ele já está se caminhando para a periferia da célula, porque já já ele vai ser expulso da célula. E quando o núcleo ele é expulso da célula, quando a célula perde o núcleo, ela vira um reticulócito. Reticulócito, que é tão famoso, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, que vocês já pediram, já avaliaram os reticulócitos. Ele nada mais é, então, do que esse eritroblasto que acabou de perder o núcleo. Vejam que ele ainda tem vários restos celulares no citoplasma dele e ele ainda é maior. E depois de alguns dias, ele já vira uma hemácia madura. Fica mais limpa, toma aquele formato bicôncavo que a gente está acostumado. Tá? Esse processo de maturação entre pró-eritroblasto e hemácia madura dura cerca de 7 dias. E uma hemácia normal, madura, mesmo tendo perdido seu núcleo, ela vive em média de 120 dias. Mas a produção do nosso sangue, dos glóbulos vermelhos, ela pode ser alterada tanto de acordo com a necessidade quanto de acordo com o substrato. Por exemplo, com relação à necessidade, se eu tive um sangramento, eu tive um trauma, tive um sangramento importante, a minha medula óssea vai perceber que teve essa alteração na hemoglobina, né, na concentração, no volume de eritrócitos, e vai fazer um estímulo para a nossa medula óssea de produção maior do que estava habituado naquele momento. Além disso, é de acordo com a quantidade de substrato. Não adianta eu querer produzir sangue, minha medula óssea poder produzir sangue, se eu não tenho o substrato para produzir aquela matéria-prima. Por exemplo, uma anemia ferropriva, em que eu não tenho ferro para produzir o glóbulo vermelho, já que o ferro ele é tão fundamental na nossa produção de sangue. Então, os reticulócitos, que realmente eles são os nossos queridinhos, todo hematologista ama os reticulócitos, porque eles são células que nos dizem muito, eles trazem muita informação para a gente na avaliação da anemia de um paciente. Então, só reforçando, eles são aqueles eritrócitos que acabaram de perder o núcleo, então eles são células ainda bebês. Eles duram cerca de 40 horas até se tornarem uma hemácia madura, até eles perderem aqueles restos nucleares, eles se concentrarem e tomarem aquele formato bicôncavo tão lindo da hemácia. Tá? E eles são, gente, fundamentais na investigação de qualquer anemia, e já já vocês vão entender por quê. Então, baseado no número de reticulócitos, a gente vai determinar se é uma anemia hiperproliferativa ou hipoproliferativa. Quando o reticulócito está aumentado, ou seja, em números relativos acima de 2% ou acima de 100 mil células em números absolutos, a gente considera que a gente está diante de um quadro hiperproliferativo, ou seja, a medula está respondendo, está produzindo. E isso geralmente acontece quando a gente está diante de anemias hemolíticas ou quando a gente está diante de sangramentos agudos. Enquanto que, quando tem o reticulócitos em valores normais ou reduzidos, então, normais a gente considera até 100 mil, entre 20 e 100 mil, eu vou estar diante de uma anemia hipoproliferativa. E dentre elas, as principais representantes, as principais causas são as anemias carenciais, então tanto por carência de ferro, por vitamina B12, por ácido fólico, quanto por deficiência de eritropoetina, então esse cenário tão importante, especialmente dos nossos pacientes renais crônicos, por distúrbios medulares, então quando a própria medula óssea não é capaz de produzir
tanto por invasão medular, ou seja, pacientes que têm, por exemplo, uma neoplasia sólida, tumor de mama, de próstata, de rim, que vai lá e invade a medula óssea, faz metástase para a medula óssea e ocupa o espaço, então não reduz muito a produção de células sanguíneas, ou até mesmo por uma insuficiência medular, que daí é por um problema primário da medula óssea. Então, baseado no número de reticulócitos, a gente consegue fazer essa divisão. Vejam o quanto é importante a gente pedir reticulócitos diante de um paciente com anemia, porque eles vão guiar totalmente o nosso raciocínio. A gente precisa, pessoal, vocês precisam sempre pedir reticulócitos diante de um quadro de anemia, tá? Mas e quando que a gente deve corrigir o valor de reticulócitos? Eu tenho certeza que todos vocês já foram questionados com relação a isso, ou que vocês já passaram por alguma questão que aborda isso, porque nem sempre o valor de reticulócitos que é passado na questão, ou que é trazido no exame pelo paciente, a gente pode confiar 100%. E vocês já vão entender o porquê disso. A gente deve fazer a correção do valor de reticulócitos quando o valor dele foi dado em porcentagem, quando ele for um valor relativo. Ou seja, se a gente receber o valor em números absolutos, em 100 mil, 120 mil, 150 mil, 10 mil, a gente não precisa fazer a correção. Esse é o valor exato dele. Mas, quando ele for dado em valor relativo e o paciente tem anemia, a gente deve sim fazer a correção. E a gente tem duas principais formas de fazer essa correção, ou através do valor de hematócrito ou através do valor da hemoglobina. Quando eu estiver usando o valor de hematócrito, eu vou usar o percentual de reticulócitos que me foi fornecido, vezes o valor do hematócrito que o paciente tem, dividido pelo valor normal do hematócrito, que é 40. Enquanto que, se for a hemoglobina, vai ser o percentual de reticulócitos que me foi dado, vezes o valor de hemoglobina do paciente, sobre o valor normal, mediano, né, que é de 15. Mas vamos então para um exemplo para poder entender melhor como que a gente vai fazer essa correção. Mas então, só lembrando que quando o valor for dado em número absoluto, a gente não precisa corrigir, tá bom? A gente pode confiar que é esse o valor mesmo, tá? Mas vamos aqui para um exemplo. Uma mulher adulta que apresenta um hematócrito de 25% e reticulócitos de 8%. Qual é o valor correto de reticulócitos? Trata-se de uma anemia hipo ou hiperproliferativa? Então vamos lá, vamos aqui lembrar. Eu vou usar o valor de reticulócitos que me foi fornecido, que então é 8, vezes 25, que é o hematócrito da paciente, dividido por 40. E isso dá pra gente 5%. Então a gente está diante de um quadro de anemia hiperproliferativa, já que os reticulócitos estão acima de 2%. Vamos agora para mais um exemplo, esse um pouquinho mais traiçoeiro. Um homem de 68 anos que tem um hematócrito de 25% e reticulócitos de 3%. Quando a gente vai fazer o cálculo, a gente vai fazer então 3 vezes 25 sobre 40, que dá 1,8%. Então vejam que apesar do valor ter sido fornecido acima de 2% e algum desavisado que não fez Med-Coff teria marcado como sendo uma anemia hiperproliferativa, na verdade não é. Na verdade é uma anemia hipoproliferativa. E isso muda completamente o nosso raciocínio. Então fiquem atentos quando as questões trazem esse tipo de pegadinha, tá bom? Mas quando for número absoluto, vocês lembrem que não precisa se preocupar com isso, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Voltando para o casinho clínico da nossa paciente de 42 anos, que não tinha comorbidades prévias, mas que estava pálida num atendimento na UBS, que tinha uma hemoglobina de 10, com VCM de 75, com RDW aumentado de 19%, reticulócitos de 60 mil, com leuco e plaquetas normais. Então vamos lá, como que a gente vai descrever a anemia dessa paciente? Então, a gente está diante de uma anemia hipoproliferativa, já que o reticulócito está abaixo de 100 mil. Microcítica, já que a gente tem um VCM abaixo de 80. E hipocrômica, já que a gente tem um HCM menor do que 27. Então, é uma anemia hipo, micro e hipocrômica. Ou seja, parece muito que a gente está diante de uma anemia ferropriva. E diante desse quadro de uma mulher com 42 anos que está nessa fase de climatério, uma coisa que faltou a gente abordar na anamnese e que muito provavelmente é a causa dessa anemia ferropriva é o fluxo menstrual, que é tão comum nessa fase da vida das mulheres, tá? Então, gente, para vocês verem como, só baseado no hemograma, a gente já tem uma hipótese que é a
uma hipótese muito provável de ser o problema dessa paciente, tá bom? Então, vamos lá, vamos em frente. Mais um casinho clínico. Uma paciente feminina de 45 anos, sem comorbidades prévias, não faz uso de medicações de uso contínuo. Ela procura atendimento médico na UBS com uma queixa de fadiga, parestesia de membros inferiores, alteração do paladar e insônia. No exame físico, ela está pálida, ela tem perda das papilas gustativas e tem redução da sensibilidade nos membros inferiores de forma simétrica. E os demais segmentos não têm alterações. Nos exames complementares, a gente vê uma anemia com uma hemoglobina de 10, um VCM de 115, com HCM de 30, um RDW de 20, reticulócitos de 60 mil, leucócitos de 3.200 e plaquetas de 130 mil, tá? Na hematoscopia, ele ainda traz uma informação adicional para a gente. Tem presença de neutrófilos hipersegmentados e de macroovalócitos. Letra A. Como descrever a anemia dessa paciente? E letra B. Qual questão relevante faltou a gente abordar na anamnese? Então, olha só, gente, a gente está diante de uma anemia macrocítica, já que eu tenho um VCM acima de 100, tá, 115, normocrômica com HCM de 30, com reticulócitos baixos, normais, ou seja, hipoproliferativa, com leucócitos discretamente reduzidos e plaquetas discretamente reduzidas. A gente está diante de um quadro de pancitopenia. E a questão ainda traz para a gente um dado muito relevante, que é a presença de neutrófilos hipersegmentados e macroovalócitos na hematoscopia, o que praticamente entrega para a gente de bandeja qual que é o diagnóstico dessa paciente. Tá? Mas vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais diante de um quadro de macrocitose, com VCM acima de 100. As principais causas, então, são alterações envolvendo o metabolismo do DNA, ou seja, deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, que são fundamentais na síntese de DNA das células, especialmente das células sanguíneas, tá? Medicamentos como o metotrexate, azatioprina, hidroxiureia, o AZT, agora e também mais frequentemente os inibidores de bomba de prótons, que podem levar à deficiência de vitamina B12, o uso da metformina, que também pode levar a deficiência de vitamina B12. A produção aumentada de células imaturas, ou seja, quando a gente está diante de um quadro de reticulocitose, que pode ser consequência de um quadro de anemia hemolítica, e também doenças primárias da medula óssea, especialmente síndrome mielodisplásica e anemia aplástica. E causas gerais, que não estão definidas num grupo específico, mas que podem também cursar com macrocitose, especialmente pacientes hepatopatas, o hipotireoidismo numa fase mais avançada e o alcoolismo. O alcoolismo é muito comum de causar macrocitose justamente porque ele também causa uma alteração no metabolismo do DNA da célula, tá bom? Então, voltando para o nosso casinho clínico, uma paciente que tem essa anemia macrocítica, hipoproliferativa, com uma discreta redução de leucócitos e de plaquetas e que tem neutrófilos hipersegmentados na hematoscopia, tá? Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, a gente fica com uma hipótese que é muito provável a causa dessa paciente, tá? Mas qual é a questão relevante que faltou a gente abordar na anamnese pensando nessa principal hipótese? Se a paciente tem alguma alteração de hábito alimentar, por exemplo, alguma restrição, se a paciente ela é vegana, se ela é vegetariana, se ela não consome alimentos de origem animal, principalmente. Porque quando você não consome alimentos de origem animal, você pode cursar com deficiência de vitamina B12, caso você não faça o acompanhamento correto, caso não faça a reposição adequada dessa vitamina, tá? Então, realmente, é importante a gente perguntar para o paciente, quando a gente está diante de uma suspeita de anemia por deficiência de vitamina B12, nesse caso até pancitopenia, a gente deve questionar com relação a hábitos alimentares com restrições alimentares e se for positivo esse caso de restrição alimentar, se a paciente está repondo as vitaminas de forma adequada. E além disso, a gente deve sempre questionar a presença de sintomas gastrointestinais. Se tem, por exemplo, empachamento, azia, má digestão, algum sintoma, uma redução do apetite, qualquer coisa desse tipo que nos leve a pensar na presença de uma anemia perniciosa, que é a principal causa de deficiência de vitamina B12, tá? Então, gente, só para reforçar,
todos esses sintomas da paciente que tem uma anemia macrocítica, hipoproliferativa, com uma discreta redução dos leucócitos e das plaquetas, na presença de neutrófilos hipersegmentados, nos levam a pensar que a gente está diante de um quadro de deficiência de vitamina B12, especialmente numa paciente que tem sintomas neurológicos e alterações das papilas gustativas associado a todo esse quadro, tá? Então vamos lá, mais um casinho clínico. Um paciente masculino de 75 anos, hipertenso e diabético, está internado em leito de UTI devido a uma sepse de foco pulmonar. Os exames laboratoriais demonstram para a gente uma hemoglobina de 11, com um VCM de 85, um HCM de 30, RDW de 13%, com reticulócitos de 80 mil, leucócitos de 35 mil, com desvio até mielócitos, mielócitos de 1%, metamielócitos de 2%, bastões de 8%, neutrófilos de 75%, linfócitos de 9%, monócitos 3%, eosino 2% e basófilo de 0%, plaquetas de 150 mil. Apresenta na hematoscopia neutrófilos com granulações tóxicas e vacuolizações. Gente, vejam aqui como é importante esses dados que eu estou trazendo para vocês. Além dos números absolutos do hemograma, a gente deve sempre olhar se tem alguma nota no hemograma, alguma observação dizendo se tem presença de células diferentes, como no caso anterior, que tinha presença dos neutrófilos hipersegmentados e dos macrovalócitos, que são extremamente sugestivos de deficiência de vitamina B12. Enquanto que nesse caso, essa descrição de granulações tóxicas e vacuolizações também é importante no nosso raciocínio. Também é importante na hora da gente pensar qual que é a causa dessa alteração do hemograma, tá? Então sempre vejam com atenção a nota, tá? E se vocês ficarem com alguma dúvida com relação ao que está escrito ali, vocês não lembram, o que é poiquilocitose, dacriócito, enfim, manda pra gente. Consulta algum colega, dá uma pesquisada na internet, porque realmente essas informações são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo na medula óssea desse paciente, tá? O que chama a atenção no hemograma e qual é a provável causa? Então, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o leucograma. O leucograma, ele traz para a gente também uma série de informações importantes. E uma coisa que eu tenho certeza que vocês já sabem, já escutam, já interpretam desde o comecinho da faculdade, é com relação às formas imaturas, as formas jovens que a gente fala do leucograma. Assim como a gente tem lá o pró-eritroblasto, que é a fase mais imatura dos eritrócitos, aqui a gente tem o mieloblasto, que é a forma mais jovem do nosso leucócito maduro. E ele vai então se desenvolver para mieloblasto, promielócito, que é aquela célula que a gente fala da leucemia, M3, aquela que cursa com sangramento, tá? Nossa LPA, leucemia promielocítica aguda. E daí então do promielócito ele vai para o mielócito, para o metamielócito, o bastonete e até chegar na sua fase madura, que são os neutrófilos segmentados, tá? Então, aqui a gente considera que são as células imaturas, desde a forma de mieloblasto até a forma de bastonete. Quando a gente passa de bastonete e vira segmentado, aí sim a gente fala que a gente está diante de uma célula, de um leucócito maduro, tá? E quando a gente vai fazer a interpretação disso, a gente vai olhando o sentido da maturação do leucócito, e é aí que a gente passa a entender o porquê que tantas pessoas falam que a gente tem um desvio para a esquerda. Quando a gente fala que tem um desvio para a esquerda, quer dizer que a gente está cheio de formas imaturas no nosso sangue periférico. São células que não deveriam estar ali, ou que se estivessem, deveriam estar numa concentração muito baixa. Mas, na verdade, elas devem ficar na medula óssea fazendo esse processo de maturação e só sair da medula óssea quando elas já estiverem na sua forma madura, tá? Então, quando a gente tem um desvio para a esquerda, quer dizer que a medula óssea, por algum motivo, por algum estímulo, ela está jogando os leucócitos precocemente nas células, no nosso sangue periférico. Aí a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo. E outro dado muito importante, além de ver, né, o número geral das células imaturas, se elas estão presentes, se elas estão ausentes, é a gente saber se elas estão de um jeito que a gente fala escalonadas, ou seja, se elas estão seguindo, né, um nível de maturação de forma adequada. Por exemplo, eu tenho ali a maior parte de segmentados, aí depois eu tenho um pouco de bastonete, aí depois um pouco menos de metamielócito, daí um pouco menos de mielócito, um pouco menos ainda de promielócito, e eu não devo ter mieloblasto.
Por quê? Quando a gente não tem o desvio escalonado, quando eu tenho, por exemplo, 80% de mieloblastos e 20% de segmentados, e eu não tenho nada entre eles, isso é extremamente sugestivo de leucemia mieloide aguda, tá? Ou no caso de pensando em linfoblasto, de leucemia linfóide aguda. Enquanto que quando eu tenho a escadinha, eu tenho a presença de todos, isso não é tão característico. Isso já faz mais sentido quando a gente está pensando tanto em algum desvio reacional, ou até mesmo na nossa leucemia mieloide crônica, que vocês vão ir aprendendo ao longo do nosso curso, tá bom? Então vamos lá. É muito importante a gente entender qual que é a diferença de reação leucemoide e leucemia mieloide crônica. Isso tem várias questões que caem em prova sobre isso. E além disso, até para a vida, né? Quando um paciente chega com uma leucocitose muito importante, vocês saberem interpretar, para vocês saberem se isso é reacional ou se deve encaminhar para um hematologista para fazer o diagnóstico adequado desse paciente. Então, quando a gente está diante de um paciente que tem leucócitos aumentados, mas ainda abaixo de 50 mil, quando essa condição de leucocitose ela é completamente resolvida após a gente ter tratado uma condição desencadeante, quando eu não tenho basofilia, já que basofilia ela é extremamente sugestiva de LMC, tá? Quando eu tenho fosfatase alcalina leucocitária elevada, quando eu tenho a presença de granulações tóxicas, de vacúolos citoplasmáticos, também é muito sugestivo de ser um quadro de reação leucemoide. Quando eu não tenho a presença do cromossomo Filadélfia, que é um marcador da LMC, e as principais causas dessa reação leucemoide são infecções bacterianas graves, tá? Além disso, também pode ser por necrose tecidual, tuberculose e a insuficiência hepática também pode se manifestar dessa forma, tá? Mas, de uma forma geral, as infecções bacterianas que podem cursar com essa leucocitose tão acentuada, com essas alterações na hematoscopia de granulações tóxicas e de vacúolos citoplasmáticos. Enquanto que, diante de um paciente com leucocitose, mas que tenha sintomas constitucionais, ou seja, tem febre, perda de peso, dor abdominal, esplenomegalia, leucócitos acima de 50 mil, quando eu tenho basofilia presente, isso é um marco muito sugestivo, especialmente acima de 5% de basófilos, é muito sugestivo de leucemia mieloide crônica, tá? Eu posso ter plaquetas normais ou aumentadas, eu tenho fosfatase alcalina leucocitária normal ou diminuída, eu tenho ausência de granulações tóxicas nos leucócitos e eu tenho a presença do cromossomo Filadélfia na análise citogenética, tá bom? Então, voltando lá para o nosso casinho. Então, é um paciente que tem uma discreta anemia, com um HB de 11, ela é normocítica, normocrômica, com RDW normal, ou seja, não tem anisocitose, com reticulócitos de 80 mil, então normais, é uma anemia hipoproliferativa, com leucócitos de 35 mil, com desvio escalonado para a esquerda. Veja que a gente vê tudo: mielócito, metamielócito, bastões, neutrófilos, tá? Que são, nesse caso, os segmentados. Linfócito, monócito, eosino e baso, 0% de basófilos, tá? Com plaqueta normal de 150 mil. E na hematoscopia ele apresenta granulações tóxicas e vacuolizações. Então, o que chama a atenção no hemograma desse paciente é, de fato, né, essa anemia com leucocitose com desvio escalonado para a esquerda, presença de granulações tóxicas e vacuolizações. E a principal causa dessa alteração, muito provavelmente, é a infecção que está causando esse quadro todo do paciente, que inclusive se encontra em leito de UTI para tratar esse quadro séptico, tá? Então, vamos lá. Muito provavelmente, nesse caso, quando a gente resolver a infecção desse paciente, ele vai de alta com um hemograma normal ou muito próximo da normalidade, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre o plaquetograma. De novo, mais um casinho clínico, pessoal. Uma paciente feminina de 28 anos, ela não tem comorbidades prévias, não faz uso de medicações de uso contínuo. Ela procura atendimento médico porque tem um exame admissional com uma alteração no hemograma. Ou seja, um exame admissional, ela não tinha nenhuma queixa para fazer esse exame, tá? Foi um achado. Uma hemoglobina de 14, com um VCM de 88, um HCM de 30, um RDW de 12%, até aqui tudo bem. Leucócitos totais de 4.700 e plaquetas de 80 mil. A paciente ela negou história pessoal ou familiar de sangramentos. Essa informação é muito importante, pessoal.
Letra A, qual é a alteração encontrada no hemograma e qual é a provável causa? E letra C, qual é o próximo passo? Aqui a gente tem uma letra C de bônus aí para o pessoal. Então, gente, as plaquetas, que a gente considera que o normal delas é entre 150 mil e 450 mil. Pode variar um pouquinho de acordo com cada laboratório, mas é mais ou menos isso, tá? Diante, então, de uma paciente com plaquetopenia, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é se a paciente tem passado de sangramento ou se ela tem história familiar de sangramento. Se ela falar que sim, muito provavelmente eu estou diante de uma plaquetopenia verdadeira. Agora, quando ela fala que não, muito provavelmente eu estou diante de uma pseudoplaquetopenia, tá? Então, quando a gente está diante de uma suspeita de pseudoplaquetopenia, a gente deve solicitar, caso ainda não tenha sido feito, a hematoscopia desse hemograma. A gente tem que olhar na lâmina de sangue periférico, a gente pega uma gotinha de sangue, coloca numa lâmina, olha no microscópio. E daí a gente vai procurar se tem a presença de agregados plaquetários, como esse aqui da imagem. A gente consegue ver claramente na hematoscopia desses pacientes quando tem esses agregados. E o que acontece? Quando os citômetros, os hematocitômetros, para a gente contar e dividir as células em leucócito, hemácia e plaqueta, eles contam por tamanho e densidade dessas células. Quando passa um agregado de plaquetas assim desse tamanho e com tanto conteúdo citoplasmático, a maioria dos citômetros acaba contando esses grumos como sendo leucócitos, e então reduz a contagem de plaquetas. Então a gente vai olhar a hematoscopia em busca desses grumos plaquetários. E além disso, além da gente solicitar a hematoscopia, a gente vai solicitar uma nova coleta de hemograma, só que dessa vez num tubo de citrato, já que muitas vezes esses agregados plaquetários eles podem ser formados porque alguns pacientes eles formam anticorpos anti-EDTA, que é o anticoagulante dos tubos que a gente colhe hemograma de forma mais rotineira. Então, quando a gente colhe o hemograma com um anticoagulante não EDTA, que geralmente o citrato, que é a escolha, esses grumos não se formam e a gente tem uma contagem fidedigna das plaquetas dos pacientes. A pseudoplaquetopenia ela é responsável por cerca de 15% das plaquetopenias. Então, vejam, não é algo desprezível. É algo que a gente deve sim pensar, especialmente no contexto, como nesse caso clínico, em que a gente tem uma plaquetopenia isolada, com o resto do hemograma normal, e ela sem nenhuma queixa, ela não tem nenhum sangramento, ela não tem nenhuma equimose, não tem nenhum hematoma, não tem nenhuma história familiar de sangramento também. Tá? Então, o nosso próximo passo é realmente fazer a coleta do hemograma num tubo de citrato. Esse é o tubo de EDTA normal, que a gente colhe o hemograma, de tampa roxa, de uma forma geral. E então, quando a gente está na suspeita de uma pseudoplaquetopenia, a gente pede para o tubo ser colhido num tubo de citrato, que é o tubo de tampa azul. De uma forma geral, os hemogramas eles são colhidos no EDTA, porque o EDTA ele agride menos os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Ele preserva melhor a morfologia dessas células. Então, quando a gente vai olhar na hematoscopia, é muito melhor quando a gente usa o EDTA. Enquanto que o citrato, ele pode agredir um pouco a membrana dessas células e distorcer a morfologia delas. Por isso que, de uma forma geral, a gente acaba escolhendo o EDTA. Mas, nesses casos em que a gente está diante de uma suspeita de plaquetopenia, a gente deve sim solicitar que seja colhido em tubo de citrato. E uma vez que isso aconteça, o paciente ele sempre vai ter que colher em tubo de citrato, tá bom? Não é uma condição passageira. Então, voltando lá para a nossa questão, qual é a alteração encontrada no hemograma? Plaquetopenia, já que a gente tem plaquetas abaixo de 150 mil. Qual é a provável causa? Pseudoplaquetopenia, já que a paciente tem plaquetopenia e não é uma plaquetopenia discreta, não tem mais nada, não tem nenhuma história prévia, pessoal ou familiar de sangramento ou de plaquetopenia. E o próximo passo, então, é solicitar um novo hemograma no tubo de citrato e fazer a hematoscopia, caso ainda não tenha sido feita, tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês com relação ao hemograma, que é esse exame tão lindo, tão importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo, eu faço questão de responder, tá bom, gente? Tchau, tchau!